Flamengo viaja para enfrentar a LDU na próxima terça-feira pela Libertadores da América com 3 desfalques: De La Cruz, Alexandro e Alan. Confira a lista dos relacionados. E mais, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirma que o clube terá 3 reforços na próxima janela. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que já embarcou para o Equador. Rumo à glória eterna, hora de virar a chave. Agora é Libertadores da América. É o terceiro jogo do Mengão da fase de grupos. Grupo C, C de campeão. E o Flamengo vai para vencer a LDU. O Flamengo que tem uma vitória contra o Deportivo Táchira fora de casa na Venezuela, uma derrota em casa contra o Central Córdoba da Argentina e agora precisa pontuar lá no morro, lá na altitude. O jogo mais desafiador desse momento do técnico Filipe Luís. E exatamente nesse jogo ele não poderá contar com 3 jogadores. Dos 3, 2 titulares. Alexandro, lateral esquerdo, ainda não está 100% recuperado. Ele sentiu dores no jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, desfalcou o time contra o Vasco e vai desfalcar terça-feira contra a LDU. Outro jogador que também não embarcou foi o uruguaio De La Cruz, que vem jogando muita bola, mas tem um problema aí na altitude. Inclusive ele chegou a ser cortado do jogo da seleção uruguaia, né? Seleção do Uruguai contra a Bolívia. Ele não foi. La Paz ainda é uma altitude maior do que essa que o Flamengo vai enfrentar a LDU. Bom, o lateral esquerdo sofreu um edema na coxa esquerda na goleada para o Juventude e ainda não se recuperou, e os volantes ficam de fora por conta aí da altitude, né? O problema que tirou aí o De La Cruz e o Alan do jogo é a altitude, somente esse. O Alan possui uma condição chamada traços falcêmicos, que requer aí um cuidado na prática de atividade física em lugares com ar rarefeito, porque há menor quantidade de oxigênio transportado no sangue do que uma pessoa normal. A condição não impede o Alan de exercer a atividade física, jogar futebol, mas causa aí efeitos como desidratação, hipertermia, acidose, que é um desequilíbrio aí nos níveis de ácido presente no sangue, e uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Em altitudes elevadas, esses efeitos são potencializados. E o De La Cruz, que foi aí cortado, ele ia para um jogo lá na Bolívia, em El Alto, a cidade que fica situada a 4.090 metros, né, acima do nível do mar. E aí o Uruguai cortou o De La Cruz, aquele corte também do Arrascaeta, né? Arrascaeta foi cortado, o De La Cruz também, ninguém entendeu nada, mas o Uruguai iria jogar contra a Bolívia lá nessa altitude. A altitude de terça-feira contra a LDU é de 2.850 metros, né? É Quito, não é La Paz. Não é considerada aí uma das piores, mas os cortes acontecem por prevenção do departamento médico do clube. Mas tem uma novidade na lista dos relacionados, hein? O zagueiro Cleiton volta a figurar, ele que esteve fora dos relacionados dos últimos 4 jogos por opção técnica, né? O Filipe Luís cortou aí o zagueiro dos últimos 4 jogos e agora convocou o Cleiton para dar um suporte para esse jogo. O meia Joshua da base também foi chamado pelo treinador e embarcou para o Equador. Ao todo, o Filipe Luís relacionou 25 jogadores. A gente tem aqui a lista e vai trazer agora para o torcedor. Vamos lá, Ayrton Lucas, né, que saiu no jogo de ontem contra o Vasco sentindo muitas câimbras, mas não preocupa. Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro Plata Rossi e Wesley, os relacionados para a partida de terça-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado,
Partida do Grupo C, terceiro jogo aí do Grupo C do Flamengo. Flamengo jogando fora de casa contra a LDU. Vai pra cima deles, Mengão, hein? Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C. Sinal de alerta ligado aí. Tem apenas 3 pontos, né? Tem 3 pontos aí. Atrás da LDU e do Central Córdoba, né? A equipe argentina tem 4 pontos e a equipe equatoriana também, porque eles empataram no primeiro jogo, né, do Grupo C. O jogo foi lá na Argentina, Central Córdoba empatou com a LDU, enquanto que o Flamengo venceu o Deportivo Táchira fora de casa, porém o Flamengo perdeu em casa o segundo jogo e aí ficou com 3 pontos. Como as duas equipes já tinham empatado, a LDU venceu o Deportivo Táchira e foi a 4 pontos. Central Córdoba venceu o Flamengo e foi também a 4 pontos. Por isso a situação do Flamengo no grupo é complicada, porque vai precisar vencer fora de casa ou tirar pontos fora de casa, além de vencer os 2 jogos que restam no Maracanã. Bom, o José Botto, diretor de futebol, ele deu uma entrevista à Amazon Prime, a TV, o streaming que transmitiu o jogo de ontem, né, Flamengo e Vasco, detentor aí dos direitos dessa partida do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou que está em busca de 3 atletas para reforçar aí o elenco rubro-negro para a sequência da temporada. Ele confirmou que chegarão 3 nomes, né, 3 reforços nessa próxima janela do meio do ano. Praticamente a gente já sabe qual é, Jorginho. E aí tem outros 2. Vamos ver o que o Botto falou aqui. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Além disso, o dirigente destacou a importância aí, né, de disputar o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos e disse: é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início de pré-temporada europeia. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada, e isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Finalizando aí o Botto nessa mini entrevista, né, à Amazon Prime, o Botto chegou a destacar a dificuldade também que é disputar o Campeonato Brasileiro e reforçou que a prioridade do clube é competir para vencer em todas as frentes. Mudou o discurso rápido aí o Botto, hein? É uma competição extremamente difícil, como se tem visto até aqui. Nós não nos iludimos com o último resultado, 6-0. Contra o Juventude, que foi realmente expressivo, mas também não somos tão horríveis como parecemos naquele jogo que perdemos aqui contra o Córdoba. Sabemos o caminho que estamos traçando e não vai ser um caminho fácil, mas nós estaremos empenhados em conquistar aquilo que nos propusemos a conquistar. Já adianto, a prioridade são todas as competições. Nós entramos para ganhar em todas, seja elas quais forem. E isso que temos, é isso que temos feito. Queremos dar alegria a essa gente que está aqui. Embora o mando de campo seja do Vasco, é mais flamenguista, estamos em casa. O dirigente falou também sobre a altitude que o Flamengo enfrentará no duelo de quinta-feira em Quito contra a LDU e disse: sei que isso tem efeito na performance dos jogadores. Por isso vamos 2 dias antes, para adaptação melhor. Penso que não será tão problemático em Quito quanto é em La Paz, afirmou aí José Botto. É dizer aqui que não fiquei surpreso com a mudança do discurso do Botto, né, quando ele afirma que a prioridade são todas as competições e não só o Campeonato Brasileiro, quando a diretoria deu essa declaração, né, o próprio BAP e também o Botto em um tempinho aí atrás, só que a repercussão foi tão negativa que eles mudaram um pouco o discurso, né, mudaram o caminho por conta da repercussão no meio da torcida. Você não pode chegar no Flamengo, que é o maior clube do país, um dos maiores do mundo, que tem o maior elenco, a maior folha salarial, maior torcida, e dizer que a prioridade é uma competição. Não, a competição... A prioridade é todas as competições, são todas as competições que o Flamengo estiver disputando. O Flamengo tem que entrar em todas as competições para ganhar, para vencer. É isso que o torcedor quer ouvir, né? De quem está lá dirigindo o clube. É isso que o torcedor merece. O Flamengo não vai ganhar tudo, isso aí a gente sabe, mas pelo menos entrar para ganhar, mostrar vontade, não poupar e com tudo, força máxima, é o mínimo que a gente espera aí nessa sequência da temporada.
E o Boto confirmando aí, né, que vai chegar pelo menos 3 nomes na próxima janela. Além do Jorginho, é claro que já está acertado. E aí, quem que você acha que chega? Um camisa 10, um meia, com as características do Arrasca ou parecidas, é a prioridade aí da diretoria nessa janela. Desde 2019, quando o Arrascaeta chegou, o Flamengo não consegue contratar um outro camisa 10, um outro meia de ligação, um outro armador, né? Um jogador que se pareça com o Arrascaeta, que possa suprir a ausência do Uruguai ou que possa até mesmo brigar por posição, jogar junto, enfim. Então o Flamengo deve realmente trazer aí esse meia, esse tão sonhado meia nessa janela do meio do ano. Além de um outro jogador, de uma outra posição, né? Então tá aí o Boto confirmando que chegarão 3 reforços nessa janela que vai abrir em junho. Bom, deixa aí nos comentários quem você queria ver com a camisa do Flamengo, quem você queria que o Flamengo contratasse além do Jorginho. É importante a sua opinião, é muito importante a sua participação aqui no nosso canal. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidade do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente restinho de domingo aí para você e uma excelente semana, né? Uma semana de paz, de bênçãos, de luz e de vitória. É isso que a gente deseja. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!